Não. Eu acho que tá de boa. Tem algum Podemos aviso ir. que pode começar? Já tá rolando. Cara, eu tô querendo muita vontade de fazer cocô. Ah, Tô tá. com vontade de desmaiar. Tá, pra mim tanto faz. Então, Bora. quando começar, só avisar. Ok. Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse podcast feito diretamente da Unifoa. Aqui, junto com o nosso convidado, a gente vai estar apresentando a evolução dos jogos ao longo das eras e quanto que eles evoluíram desde o do início, né, da primeira concepção dos jogos. Talvez não desde o primeiro jogo, mas pelo menos que a gente lembra, o que a gente teve de vivência com os jogos. Aqui serei o apresentador de vocês hoje. Eu sou o Pedro Armando Gancitelli. Eu trabalho como game designer e narrative designer da Forja Umbra Studios. E também tenho um canal no YouTube, mais conhecido como AGC, que eu também faço alguns vídeos de RPG de mesa, mas primeiramente o Alien Paranormal. Nisso, dos outros participantes aqui da mesa, eu tenho o Pedro Lucas, que você vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você do estúdio da FOA aí que tá assistindo a gente. Eu sou o Pedro Lucas, o polêmico. Então, meu objetivo aqui é ter as opiniões mais duvidosas do mundo, nada de crimes, tá bom? Então, assim, eu tô aqui pra poder falar dos tópicos que as pessoas têm medo de falar. Meter o pau na treva, tamo junto. E Não entendo. eu sou programador back-end e coda fofo no front-end. E é isso, né? Vou passar pra Maíra, minha ilustre amiga aqui do meu lado. Prazer, galera. Vou ficar mais perto do microfone. Meu nome é Maíra Guimarães Martins. Eu sou estagiária de segurança de trabalho lá na Nissan. Eu estou me especializando em análise de dados. Quero seguir como analista na empresa. Sou só apaixonada por jogos, muito ruim, mas assim, o que move é a paixão, né? É o que a gente tenta. Vou aqui falar um pouco sobre a história do jogo, junto com o Pedro, com os dois Pedros, e com o Arthur, que é o nosso outro integrante da equipe, né? Vai nessa, Arthur. Boa noite, eu sou o Arthur. Acredito que sou o único aqui que ainda não tá estagiando nem trabalhando, então tô me sentindo até meio triste. Na teoria eu seria também um mediador, justamente com os dois extremos, um mais radical e outro mais Radical tranquilo. em termos diferentes. Só que dependendo do tema, acredito que vai rolar umas divergências, mas é isso. A Maíra tá errada, tá? Não tô errado nada, olha, Mas ele vai falar muita coisa. A gente já começa leve, porque a gente quer começar primeiramente qual que foi o início, né? Pelo menos do nosso conhecimento aqui. A gente não é muito já muito experiente no Gamers. negócio de jogos. Ninguém aqui é muito... Gamers. Já jogou, talvez, no Nintendinho da vida, talvez um pouco mais recente. Mas a gente queria começar com o tópico mais light. A gente queria falar dos primeiros consoles e os jogos que marcaram vocês nesse console, que geralmente é o que basicamente introduz o pessoal ao jogo em si. Nisso daí, pelo menos pra mim, o primeiro que eu joguei foi o PSP. Bem antiguinho, aquele Senhora. pequenininho, portátil. Bom, tá? Eu lembro que esse vídeo pra gente de Natal, eu jogava muito Metal Slug, né? Aquele negócio Nossa. que era horroroso naquele jogo. Mas é Pixelado. divertido pra caraca. Jogo arcade foi um dos primeiros que eu comecei a jogar. E Pedro Lucas? Cara, o meu primeiro... Meu pai, ele foi muito bom pai, né? Ele... Um gênio da bola. Meu primeiro foi GTA San Andreas, cara. Com... Toma, meu filho de 4 anos. E o na segundo raba. foi Mortal Kombat, tá? Então, tipo assim, meu pai, ele sempre falou assim, cara, o jogo não tem nada disso não, vamos liberar. E é O isso. mundo é feito de violência, primeiros meu jogos filho. de GTA San Andreas, Mortal Kombat, God of War, só jogo pra criança. Quarto, Bill Lai, tá? Ó, Jogo bom, tá? Dependendo do que o Pedro Lucas falar na frente, lembre desse fato aqui que foi o primeiro jogo dele, tá? Que ele Meu começou. pai, ele tem bom gosto, tá? Já vou adiantando. Não mudou nada, os jogos que eu jogo não tem nada a ver com as minhas opiniões, Agora, tá? se ele tem bom senso. Mentira. Não, eu só sou meio que da violência. E você, Maíra, qual que são os jogos que você jogou primeiro? Então, meus pais são completo oposto dos pais do Pedro. Eles não me deixaram jogar nenhum jogo com violência, por mais que eu quisesse muito. Eu nasci na Água Limpa, né? Então já sabe. Mentira, tô brincando, gente. Mas, dos primeiros jogos que eu joguei, eu acho que foi... Cara, foi um jogo de PlayStation 1 da Ariel. Que eu lembro que a minha avó comprou pra um primo meu. E aí eu fui lá e joguei. Acho que esse foi meu primeiro jogo da vida, assim. E eu passei muita raiva, porque o jogo era em inglês, eu não sabia nada de inglês. Triple A. Sabe? Clássico. Só ação, aventura e hardcore. Eu vou lá pegar a concha e eu vou bater no Sebastião, entendeu? Então é Mas isso. no PS1, pelo menos na minha experiência, o que eu tive do PS1, os jogos que vinham era tudo de feira, esse negócio tudo passado de sobrinho. Uhum, Os jogos é. mais aleatórios de todos os tempos ali. Shrek, Bob Esponja, sei lá, esse da Jogo da Ariel. Nickelodeon, tá? Você falou do San Andreas, eu lembro de ter Bom. uma cópia do GTA, eu não lembro qual GTA que era, mas era literalmente o personagem era o Spider-Man
É o que San tava na Andreas. capa, San Andreas tinha que era tudo. literalmente modado. O San jogo Andreas chegou tinha modado tudo. lá da feira Isso é na minha casa. maravilhoso, cara. Isso é uma coisa linda. Eu adoro isso. Nossa, Viva a que saudade. pirataria. E só por isso eu É, consegui jogar, porque os meus pais não sabiam que era GTA. Eles pensavam Que que era tinha jogo do um Homem Homem-Aranha, Spider, do Homem-Aranha. PS1, e só depois que descobriram tiraram o jogo de mim. Pô, A triste- com a e minha você? experiência já foi ao contrário. Eu acompanhei a evolução, só que não da maneira correta. Por exemplo, quando já lançou o PlayStation 3, o meu primeiro foi um Polystation. Nem PlayStation 1 era na época. Então os jogos que eu Era o joguei não era primo nem de dele. Play 1, era aqueles jogos, aqueles cópias do NES, por exemplo. Nossa. Donkey Kong tinha lá, por exemplo, aquele do pato, que você tinha que acertar o pato Ah, o que é com o arminha. cachorro, Ah, né? O do Do cachorro cachorro com voltado lá. arminha. Aham. Era aqui. Então, minha primeira experiência não era aqueles jogos da época do Play 1, Play 2, até mesmo do Play 3, não. Era justamente do Polystation. Então, aí que eu conheci jogos mais retrô. Por exemplo, Castlevania, Contra, que é um jogo bacana. Ícone, Contra é né? legal Ícone, tá? demais, cara. Difícil, assim, Não, sim. mas legal pra caramba. Cara, então, tipo assim, foi aí. Então, progredi nisso. E quando lançou, por exemplo, o PlayStation 4, aí eu tive já o PlayStation 2. Aham. Aí não, eu tive o PlayStation 1 e depois o 2. E foi assim, tá ligado? Foi consecutivo. Então, a minha primeira experiência foi com esses jogos. Então, pra mim, o primeiro joguinho mesmo foi do matar o pato O pato com tiro. Cara, mas esse jogo era muito bom. Ele tinha uma arminha, não tinha? Um console que Sim. imitava uma... Sim, Piu-piu, esses não, consoles né? não sobreviveram, infelizmente. Não, mas eu achava isso muito da hora. Tinha um de PS2, que era um volante, assim, jogo de corrida. Nossa. O volante ainda tem. Eu sei que o Wii tinha É. a manequinha que você podia botar dentro e conseguir... Nossa, mas aquilo daí era Atirar só de no rico, negócio. tá? Só burguês que É, tinha esses não, negócios aí, tá? assim, Na eu verdade, só- Nintendo, né? É, Não Ué, querendo não- ser polêmico aqui, né? R$80 num Não jogo, falamos da Nintendo Nintendo. Mas- Switch 2. Falando da Nintendo mesmo, nessa época, na realidade, até um pouquinho antes da época que a gente tava falando, né? A gente falando de PS1, a Nintendo e a Sega, e também mais pra frente, a gente teve a Microsoft e a Sony com o PS1 e o Xbox. Tem bastante debate de console. Sim, Ó, pra caramba. tem. Aqui a gente falou até console muito parecido, na realidade. Eu falei do PSP, né? O PSP é da Sony. Da Sony. E muito junto do PS1. Acho que ninguém teve um Xbox One primeiro. Não, como não, Xbox são One. 360. Eu tive 360, amigos falando que 360. teve. Ô, Eu tive 360 eu amigos. tive. Tem convidado aqui que teve, mas é bem raro achar. É, Eu tive um amigo que ele tinha 360, mas eu não sei se o dele era desbloqueado, porque tinha um a negócio maioria assim. era, A tá? maioria desbloqueada, acho que tipo, O Aham. 360 veio com o primeiro desbloqueio que permitia você estar logado ainda no sistema de jogar online, tá? Porque o PlayStation 3 demorou anos pra você conseguir desbloquear e jogar online. O 360, Deus o tenha. Consegue Salto isso, tá? alto aí, ó. É o ápice dos jogos. O negócio da PSN, até hoje, acho que no PlayStation... Ah, não, acho que mais não. PlayStation 4, pelo menos quando lançou, você tinha que pagar PSN e poder jogar online com qualquer coisa. É. Então, você não... Pô, Ridículo, isso é uma coisa que eu ridículo. acho totalmente ridículo. Por exemplo, cara, a gente, que nem você falou, entrou nessa guerra De justo console, de né? console, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é horrível, justamente que entra no critério do PC. Praticamente a Steam não faz nada e ganha, porque quantidade de, pô, cara, pagar pra jogar online ou ter serviço de assinatura pra... Isso é um cash grab do caramba. É, tá ligado? Só Tipo assim, é fazendo pra tirar ridículo. Você grana. já paga caro num jogo, aí você vai ter que desembolsar mais um valor adicional pra conseguir jogar online pros É, amigos. Pô, você tem amigos, que pena, meu amigo. Aqui a gente só tem jogadores solitários. Não jogue com seus amigos, não jogue online. Para os leigos, cash grab... Ai, que a Maíra é muito chique. A Maíra é muito chique, Sorry, né? guys. Cash grab é essa desgraça. Tirar essa- dinheiro de otário. Muito obrigado, basicamente. Maíra. Agora você Traduzindo. chegou no ponto que eu queria. Muito obrigado. Que a gente vai falar bastante disso pra frente, que já fala da indústria de jogos em Meter- si. Mas daí a gente pode falar de muita coisa quando a gente for falando nos pontos, porque a indústria de jogos já que é um negócio que teoricamente é mais... Não é tão recente contra outras, tipo cinema, esse tipo de coisa. cinema antigaço. O pessoal abusa que não tem tanto conhecimento assim do público geral. Então muitas vezes você consegue um negócio meio que do... O quê? O público não sabe de DLC, não sabe desse negócio do extra, e acaba puxando o pano baixo do pessoal para pegar o mais dinheiro possível. A ideia inicial de jogo é justamente como se fosse um passatempo. Então, É um então, hobby. É, isso. sem contar também a época também do processamento, assim, tal, é um passatempo. Aí justamente com a evolução, por exemplo, de discos, assim, tanto também da indústria de cinema, os jogos começaram a se assimilar bastante Com cinematografia, com né? cinematografia. Então isso acaba, tipo assim, gerando sempre atrito por causa de divergência justamente porque não sabe ver o público, tá ligado? Por exemplo, o público de cinema e de jogos são completamente diferentes. Por exemplo, um jogo você pode ter 20, 30 horas pra manter uma história. Enquanto, sei lá, um cinemas, pô, 3 horas de filme já é cansativo pra caramba. E o público Então. do jogo é mais tóxico, né? O jogo é ruim Olha que e a depende. galera vai dar um Aí tá embargo. falando, sei Eu não lá, sei de qual é o não tipo sei. do filme? Não sei, ó. Se um jogo ele flopa, Marvetes. a galera mata Nunca a vi empresa. gente mais tóxica. Mas... A galera mata a empresa. Mas eu acho que de filme também, pô.
Muita coisa, filme sai ruim. O negócio, Sei lá, existe hein? fã tóxico em qualquer indústria do mundo. O negócio é que tem gente que acha, porque é um jogo cinematográfico, que tem que ser igual a um filme. Não é esse. Sou eu. Não é isso, não é sobre isso. Um filme, tudo bem, é uma jornada sim, mas claramente não é uma jornada que é pra ser tão espaçada, tão longa quanto um jogo. No jogo você é o personagem, ou você está acompanhando o personagem. Tem essa ligação mais íntima, porque você está vivendo o que o personagem vive, você está acompanhando o que ele Faz acompanha. sentido. O filme tem um pouco disso, mas não tanto quanto, na minha opinião. Esse é um ponto importante pra caramba, porque o negócio dos jogos que faz hoje em dia, a gente tá falando desse tópico inteiro porque o primeiro deu a ideia, porque todo mundo aqui gosta pra caramba de jogo. O que faz essa ligação total é a maneira que muitos jogos você contar a história aqui. Tem hoje em dia até filme na Netflix ou um negócio tipo que é filme interativo, Sim. que você pode até escolher, Sim. que é Sério? quase Tem. que você Nossa. escolhe o que o personagem vai fazer e tem uma cena gravada pra cada coisa. Tinha um do Mentira. Minecraft que era isso, não tinha? Sim, mas aí também teve jogo, se eles adaptaram depois, mas tem filme que é realmente filme de escolha. Sério? Que isso é muito baseado no que a gente vê realmente. Gente. Pedrão tá aprendendo Um sobre o jogo. mundo É. cinematográfico, Caraca, eu não coisa sabia linda. disso, não. Descobriu uma nova vida. Olha, eu não vou jogar, mas eu descobri uma nova vida. Eu só jogo os mesmos jogos pro resto da minha vida. Mas aí a gente entra nesse ponto. Muito jogo tipo o The Last of Us, The Walking Dead e também o Detroit. São jogos mais específicos, Detroit. Nossa. muito focados em narrativa. E esses jogos, legitimamente, o top do top, cravam quase uma coisa mais emotiva que o próprio filme. Porque no final você se coloca como personagem. Você que é se um bagulho. apega a eles, né? Insano. Principalmente no caso de Detroit. Cara, os personagens, tipo, tem o Marcus, tem a Kara e O tem o Connor. Cara, tem um carinho tão grande por eles, assim, sabe? Por mais que você sabe que são personagens do jogo, e dentro desse jogo eles são robôs. Então, assim, mais afastado do que um humano. Robofóbico. Mas você cria... Mas você cria uma conexão com eles de uma forma tão profunda. Eu acho isso tão bacana. É por isso que eu gosto de storytelling, né? Para os leigos aí que não sabem. Mentira, tô brincando. Contar uma história. Você saber contar uma história, você saber fazer com que as pessoas se importem com os personagens, é uma habilidade incrível. É por isso que eu fico apaixonada por jogo. Isso é sensacional. Não é todo mundo que sabe fazer isso. E Detroit, ai... É isso que eu tô falando, porque a maneira que você conta a história de um jogo, quando você tá se botando no lugar da pessoa, mesmo que você, em filme, geralmente tem o personagem principal. Em jogos como, especificamente Detroit, faz um negócio muito maneiro de conseguir ver várias perspectivas Ao mesmo diferentes tempo. e depois o pessoal E se encontra junta. tudo, né? Eles meio que se interceptam em um momento da história. E aí você vê todas as suas escolhas levaram esses personagens a esse momento. E aí você vai ver, será que foi um bom caminho? Será que foi um mau caminho? Isso é maravilhoso. Caraca, e o que eu acho mais maneiro é que coisa que não tem como fazer em filme, basicamente. É muito difícil, né? De conseguir encaixar direito dois personagens que, quando eles Três se encontram, narrativas, eles podem estar contra um ao outro. Você vai estar seguindo a história do antagonista e do protagonista ao mesmo tempo. E você tem um empreendimento muito porque você que tornou essa situação possível. Meio que a faca tá na sua mão, né? Você The que, Last você of que Us sabe. fez isso, né? O 2, ao qual eu fico com uma dor no coração do Joel. Mas sim. tudo bem, né? Tá no estilo do Temos jogo. opiniões. Spoiler já, né? Mas Temos o jogo opiniões. não Ah, sei se pode spoiler. já. Quem não Então, viu, galera, não veja o tampa o podcast. A ouvido gente aí, vai dar muito rapidão. spoiler. Pô, The Last of Us, gente, se você não viu, me perdoe pelo spoiler, tá? Não, fala a série. A série tá recente, a série. É, A série? Tá na Ah, série. é que pra mim essa série... Ele ignora eu a série, ignoro, galera. não tem série. Não tem Assim, série. opiniões. Temos opiniões diferentes. Eu acho que o jogo é uma coisa e a série é outra coisa Sim, baseada o jogo no é bom, jogo. a série é ruim. Você não... não Tô é isso. É brincando. tipo, Eu você não tolero pode outras comparar opiniões. os dois, por mais que exista essa comparação, né? O Arthur é apaixonado na série. Nossa, não, Ah, é? Fala isso não, fala isso não. Mas, velho. ó, A minha parte favorita é o Jill. Vai, falando de parte que desaponta pra caraca, a indústria de filme, a gente tinha falado, você te fala de toxicidade do pessoal ir contra nessa Uhum. parte de Ai, jogos. os verdade, né? fandoms. Ai, A Jesus. gente entra mais pra frente, um pouquinho, que a gente falou de jogos grandes aqui. Aham. Vários jogos como esse também, a gente tem alguns exemplos de também que desapontaram, que lançaram aqui, e o pessoal falou alto pra caraca. Cyberpunk. A gente tem o clássico do Cyberpunk agora há pouco, a gente tem o No Man's Sky, não sei se já escutaram Nossa, esse já. jogo. Demorou É 10 anos polêmica pra ficar dele. bom. Que eles fizeram um marketing absurdo, falaram que ia ter começo. tudo no jogo, na hora que lançou tinha nada. Falaram que ia ter Não. multiplayer e o jogo não tinha. Demorou O 10 nível anos de pra coisa. ficar bom. E agora deu uma melhorada, mas tem jogos ainda. O Cyberpunk em si também lançou Meio horrorosamente. quebrado pra caramba. E Isso, também o tudo Fallout mais. 76. Mas isso daí repete. Falar. Mano, Não existe. Fallout 76 é o mais Tá doideira. inventando título aí pra quê, tá Pedro? inventando Tanta título, gente... Ninguém Não. nunca escutou esse negócio aí. Tanto jogo bom. E eu tô falando, nesse ponto, até hoje ainda sai jogo assim.
Nossa, claro. Não polido, gente que só... De novo, só pra tirar dinheiro, sabe? Tá vendo que o negócio tá dando certo, você vai lá, fala, vocês têm 3 dias pra fazer isso aqui, estúdio mini que tem 3 pessoas. Aí os caras se matam pra fazer um negócio que todo mundo sabe que não vai ficar bom, mas que pessoas vão comprar, dependendo da isso empresa, que me entendeu? chateia. A grande parte também da culpa dessas empresas com péssimos jogos que nós temos hoje em dia é justamente o consumidor, tá ligado? Porque, que nem você falou, se dá dinheiro, por que os caras vão trocar a receita, a fórmula, tá ligado? Meu exemplo pra isso, Call of Duty. Eu vou morrer falando disso. Era um jogo excelente, tipo Call of Duty de 2009. Cara, o Modern Warfare, né, 2. Maravilhoso, uma história ótima. Aí você vê o reboot. Beleza, o primeiro, de 2019, ele é bem bacana. Foi nice. Cara, foi bem legal a história da Fairy e tudo mais, blá blá blá. Aí vem o segundo. Eita, já deu aquela quebrada. A única missão que é boa, assim, lá em termos de narrativa e de personagem, eu acho que é Alone, que é, não sei em português, sozinho. É o que tem o Ghost, tem o... O Soap, que ele, sim. ele tomou um tiro, é isso aí. Que E aí vem o funciona, 3. Meu Deus, nossa, o 3, eu nem gosto de falar do 3, aquele horrível em ter questão de narrativa, em questão de desenvolvimento de personagem. Oh, desculpa. Em questão de desenvolvimento de personagem. Não existe. Nossa, detesto o 3. E aí você vai ver, tipo, Battle Royale deles, que ele virou. Sim. Igual PUBG. Só pra tirar dinheiro. Você vê a Nicki Minaj matando o Snoop Dogg do nada. O que virou cara, aquilo, a entendeu? emocionalização dos jogos, que eu gosto de chamar. Os jogos sempre vão acompanhar a cultura exatamente. do momento. Os jogos sempre vão acompanhar aquilo que tá Tendência, bombando. né? Tem a tendência. Então, na época do Battle Royale, todo jogo lançava um Battle Royale, tá ligado? O COD, pelo menos, no começo fez sucesso, mas depois começou a fazer nenhum tipo de sentido, começou só a farmar nisso. Então, a história, que era o grande principal, acabou sendo deixada de lado. Praticamente para focar em dinheiro. Trazer o máximo de pessoas pra jogar. CS? O que você tá falando? Não, jogos tipo de serviço. Server? Tipo, de server? Ah, tá, live service. Live service. Começaram a ter essa mania de live service, ou seja, focar tanto num conteúdo só pra ganhar dinheiro, específico, né? pra ganhar dinheiro, e esquece totalmente, praticamente, toda Foca num ponto que é uma trend só. Eu acho que, se eu não me engano, o Battlefield... Qual que foi? 2026, foi um negócio... 2036? 2042. 2042. Não, acho que... Não foi 42. Não, acho que foi o próprio Battlefield 5. Não foi o Battlefield 5, não. Acho que foi 1942. O 2142. Que simplesmente sacrificaram o modo história só pra incluir um Battle Royale, nada a ver. Battlefield morreu desde o 4, né? Depois do 4 pra frente é o ruim. Battlefield 1, não sei se foi depois do 4. O Battlefield 1 é bom. O que é da Segunda Guerra? Primeira Guerra, falei errado. O 4 é o ápice. Não, mas não é sobre isso, Pedro. Ele tem qual que é? A coisa boa que demora mais pra lançar Battlefield do que Call of Duty. Porque vocês falaram pra caramba. O Warzone, que é o reboot. Battle Royale do Call of Duty, porque eles têm que mandar atualizar, sempre tem que ter todos os jogos no Warzone, tem que ficar tudo no mesmo... Universo? Não, no mesmo universo, mesmo mais ou menos. Porque eles podem botar o que eles quiserem no Warzone, mas tem que ficar no mesmo hub, no mesmo lobby de jogos. Tá. Tem até, todos os Call of Duty que você abrir hoje, tem que abrir o mesmo Nexus do Call of Duty ali, que é igual o negócio da Riot, que você abre ali, da você vê Epic todos os Games. jogos. Você tem que abrir aquilo dali, toda vez baixar pra todos os jogos daquele negócio, tem que baixar pra totalmente tudo. Sim, se for jogar pra jogar o Battle Royale, por isso sai todo ano, pra atualizar coisa nova. E você tá falando de história, a gente tá falando também muito pouco de narrativa, eles colocam pontos-chave da história e personagens essenciais desses reboot, que é cutscene de recompensa de passe de batalha. Não passe de batalha, né, mas do Battle Royale. O pessoal você nem sabe se você não jogar o modo alternativo. Não. Ainda bem que eu não jogo nenhum desses jogos, tá? Cara, tinha uma cena que até tava meio polêmica na comunidade de Call of Duty, que, tipo... Vou contar spoiler do Modern Warfare 3. Alguém se importa? Não, né? Não. O Soap morre nesse terceiro. Por isso que é uma das coisas que eu mais detesto. Sério? Ele morre. É uma Ele só cena muito... O John McTavish. Não sei que você sabe, não. Não, eu não sei Então quem é não vou Soap. falar também. Que é o sargento lá, gente. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pesquise depois. Que ele toma um tiro no Makarov e ele morre realmente na trilogia principal. Lá ele morre no segundo jogo, eu acho. E aí ele toma um tiro e morre. E assim, dane-se, né? E fica por isso. E aí tem uma cutscene dele depois, que os caras lançaram, que ele tá vivo. Aí todo mundo ficou falando, nossa, eles vão voltar, e não sei o quê. E não tem nada a ver com nada, é um negócio que eles só colocaram só pra gerar polêmica em cima, porque eles sabiam que se eles trouxeram um personagem, ia vender mais, como é que é o nome que vocês falaram aí? Battle Pass? Como é que é? Ajuda, galera. Live service. Isso aí eles começaram a fazer um maior hype em cima disso, e no final ele tá morto de qualquer jeito. Aquilo ali era uma cena do passado, do futuro, do pretérito. E aí nada importa, entendeu? É que Gostei, hein? eles são mestres em fazer isso, porque no outro Call of Duty já tinha outro personagem que tinha morrido num tanque.
Ele voltou. O Graves lá, O Graves, ele sim. morre e fala, não morri não, galera. Eu não nunca tava estive no naquele tanque. Aí Eu ele nunca estive fala, naquele tanque. Que ódio que eu tenho daquele negócio. Caraca, pra mim, vocês O estão falando Alex grego. também, ele foi explodido no Também primeiro. chegou nisso. Eu Grego. vou parar de falar de Call of Duty, mas o Alex foi explodido no primeiro, voltou. Sem a perna, mas voltou. O Graves foi explodido, voltou. Aí o Soap, não, o Soap tem que matar. Não voltou esse, não entendi. Mas Uma tudo bem. aleatória. Mas isso chega num ponto que o Arthur tinha comentado também. E a gente aqui, pelo menos de jogo, a gente ficou um pouco mais hardcore, como o pessoal fala, né? Mais afinco nesse negócio. A gente joga muito mais tempo, mas, claro, o jogo é pra todo mundo. Todo mundo que quer jogar jogo, independente da idade, independente de tudo, pode curtir à vontade. Se o lógico. pessoal compra todo Call of Duty todo ano, compra Assassin's Creed todo ano, mano, poder pra galera. FIFA todo ano. Não é assim, mesmo, galera? Gastar dinheiro pra fazer R$ 5.137 de entrevista no DLC FIFA. do The Sims 4, R$ 5.000 de DLC Aqui no eu The vou Sims falar um 4. negócio polêmico. Façam o que eu... Não façam o que eu falo. Pirataria, tá, galera? The Sims Não 4. trataria. Só tô falando. Um passarinho me falou que existe um site aí que baixa tudo de graça. Mas vocês não ouviram-se de mim, tá? Só deixando bem claro. Esse que é o ponto. Depende de quem tá jogando. E esse negócio da pirataria é um ponto importante. A gente falou muito de jogo grande, AAA, que a gente gosta de falar, que são os jogos de empresas que tem muito dinheiro, tem estúdio, tem coisa pra poder bancar uma indústria inteira, né? Um estúdio de baita de uma 200 obra mil de arte, pessoas. Que a gente tem a Ubisoft, por aí como exemplo. Até mesmo a Microsoft em si, que também tem bastante empresa lá dentro que faz Halo, esse tipo de jogo. Mas Rockstar também. isso, Tá, sim. nos últimos tempos, como eu tinha falado já um pouquinho da parte deles lançarem jogo não completo, jogo faltando coisa, ou jogo só pra pegar dinheiro, teve muitos jogos, mais parte dos indies, chegando muito mais Amor na da cena. minha vida. Aqui, a gente conseguiu ver no Game Awards, vocês acompanham, que é o Oscar dos jogos. Da última vez foi nomeado o Balatro, que é um jogo indie feito a pessoa Ótimo só, jogo, tá? um estúdio, Local Thump, eu me lembro o nome do cara que fez, que ele conseguiu chegar no maior que tem de evento de jogos nisso daí, conseguir mostrar muito que consegue competir. Além de vários indie tendo comunidades mais fortes que até AAA. Exatamente. Chegando, e nisso daí que vocês têm pra falar, né? Eu vou deixar a fala pros meus colegas aqui, porque eu falei muito do Call of Duty já. Fala alguma coisa, depois eu completo. Ah, jogo indie eu sou bem cru, cara. Eu só Minecraft e Hollow Knight, acho que é isso só. Essa aqui tá pra falar mal de AAA também, se quiser, com você. Não, vontade, jogo indie eu deve sou ficar cru assim, mesmo. Jogo indie, cara, eu acho que justamente que a decepção também é dos jogos AAA, a ascensão dos indies, é porque eles não vão muito na onda, ser independentes, então também tem a opinião de muitas vezes Exatamente. de executivos altos, que eles, os executivos geralmente eles tendem a forçar Fazer os o que é desenvolvedores trend. a atrair, tipo, algo que, obviamente, que vai encher o bolso deles. Então, Uhum. não dão tanta liberdade como Criativa. independência para os desenvolvedores. E outra coisa também é que eles também não são forçados, que não falei, não são forçados a seguir também a moda da indústria. Por exemplo, saiu a Unreal Engine 5, que é uma tipo uma plataforma para você produzir jogos, e ela é horrível. Só que por justamente ser mais recente, todo mundo quer produzir lá, mesmo ela tendo vários defeitos. Então, jogos feitos na Unreal acabam sendo mal polidos, mal otimizados. Essas coisas. Então, jogos indies não vão nessa leva. Falar, não é porque tá na moda Que a que gente vai nisso. Então, eles voltam, geralmente, em muitos jogos, voltam pro estilo pixel, tá ligado? Por exemplo, jogos Exatamente. 2D, mesmo muita gente acreditando ser ultrapassado, já que é a nova era de jogos 3D. O que é muito um porém, né? Não concordo nem um pouco, tipo, desse negócio de falar que 2D é menos bem feito, ou menos bem polido, não tem e nada a ver. muita gente ainda Vai acredita, fazer uma justamente por arte ser, 2D pra você ver. por ser ultrapassado, muita gente fala, não, jogos 2D já são ultrapassados, já saiu da era deles, Uhum. agora é a era 3D, então acaba menosprezando esses jogos. E, cara, são Exatamente. jogos totalmente bons. Eu lembro de Little Nightmares, por exemplo, que era um era jogo muito indie, legal. e, pô, tá lançando até o terceiro, tá ligado? Tá. Tipo assim, fazendo sucesso pra caramba. Nós temos jogos indies de terror, tipo assim, que faz vários sucessos, como por exemplo, Outlast, o primeiro, era um Foi, jogo né? indie, e, cara, pô, fez um ótimo, Marcou a grande história sucesso, dos jogos tipo de assim, terror, cara. Acho que ninguém que assim não gosta de jogos de terror não conhece. Exato, por exemplo, nós tínhamos Resident Evil, que eram jogos de terror, e depois foi começando a se perder na ideia de Nemesis, tem um inimigo que te persegue. Sim. Depois surgiu aquela época de jogos que praticamente tem a ideia de perseguir, só que não causa aflição pro personagem. Aí chegou o Outlast e meio que... Você tá preso no manicômio, cheio de maluco Não, atrás é de porque o você. Outlast faz realmente sentir que você tá sendo perseguido e tá em um lugar que você, cara, você tá A ferrado. câmera, eu acho que eu Porque você tem a câmera, tá isso ligado? que Você eu não dá tem o arma, você maior não tem como desespero. enfrentar, tá ligado? Então é um jogo indie que simplesmente é um dos melhores, tá ligado? Te taca no meio de um lugar e fala, se vire, você só tem uma câmera e um sonho, é isso. Não, e além disso também jogos indies, jogos de turno, tipo assim, que
que Final Fantasy começou como jogo Final de turno, Fantasy VII começou como joguinho de turno. jogo de turno, assim, e tal, e ele, justamente na época do Play 1, acabou popularizando muito o gênero, tá ligado? Exatamente, até hoje, né? Tem Final Fantasy 13, 25. Sim, uns Final Fantasy tem como 16 você aí agora. alternar. Tem que ser o Wreck and Slash e usar turno também ainda. Mas se Sério? for... O 7, por exemplo, o 7... Caraca, eu não sabia. Quando lançaram o 7 Remake, criaram essa polêmica. Por exemplo, a gente faz o quê? Jogo de turno pra agradar os fãs antigos, Aham. ou faz jogos de que ação... tá na moda agora, o que- né? O Wreck and Slash. Aí dá essa opção, tá ligado? Eu sou muito fã, eu sou Tem muito a fã opção de chucro. você mesclar os dois, ou tem a opção de Caraca. você jogar totalmente de turno. Eu vou no Hack and Slash, então. Eu sou fã chucro, eu não Hack consigo and jogar Slash, turno. eu adoro Hack and Slash, mas assim, eu acho que... É outro gênero que acabou e tá voltando. É, tá voltando agora, né? Por exemplo, eu nem sei se entra em Hack and Slash Hades, sabe? Ele Hades é entra, roguelike, mas entra. ele é Hack and Entra. Slash também, não entra? Ele é mais roguelike como- Wreck and Seja Slash. polêmico, Arthur. Vai, dá sua opinião polêmica. Não, teve Fala o de nada Hades, de não tem- Hades não, cara. Não, pior que eu não tenho Nossa, nada pra falar sobre Hades, gente, se vocês gostam, guarda um dinheirinho, compra, vale super a pena. Nossa senhora, eu Esse- adoro esse jogo. Outro ponto. Hades, no momento da pesquisa atual, o Hades tá R$70 na Steam. Jogo indie. O Hades tem qualidade de jogo AAA, legitimamente. Se você comprasse Hades hoje, você não ia perceber a diferença de um jogo de um estúdio É, gigante. porque é tão bem feito. O bagulho é muito bem Não, feito. E Arte, esses jogos indie sempre estão dublagem. concorrendo a jogos do ano. Por exemplo, o Hades também tava concorrendo, o Sea of Star, que é um jogo indie, acho que Celeste, né? Celeste tava concorrendo, o próprio Balatro tava concorrendo. Tipo, Tem muito não, jogo Astrobot não. Astrobot não é. Já ia falar É. de Astrobot, polêmico esse... Baldur é indie? Não, Não, né? é AAA. Qual? AAA? Baldur's Gate? Baldur's Gate, Baldur's não. Gate, ele é um... Não, não é ele indie, não. Ele é uma empresa Não, grande. não é indie, O não. pessoal gosta de falar de Não é Double A porque não é uma empresa enorme. Mas agora é. Tipo, o Da Baldur's agora pra Gate... frente é. O Baldur's Gate, mais. os caras quase faliram fazendo o jogo legitimamente. Os caras tiveram que pedir no Early Access, pedir pra fã Por bancar. favor, gente, tá paga ligado? pra mim. Mas ainda chega no AAA, né? Não é um cara, é um mas tem, estúdio É, mesmo. mas tem, não tem tem jogos como, que jogo é mesmo gigante. indie acaba surpreendendo. Por exemplo, o Lies of P é um jogo Oh, é indie de uma verdade. empresa sul-coreana. E novamente, na moda de jogos É. Souls-likes, ela conseguiu simplesmente distanciar. Inovar, Tanto que né? os fãs consideram ele como se fosse um primo distante, tá ligado? Tem Aham. vários jogos, como Nioh, como... Black Myth é de... Black Wukong. Wukong. O conceito inicial dele, até um certo tempo, ele era um indie, só que uma empresa chinesa, justamente com a popularidade que estava crescendo, decidiu investir mais dinheiro nele. Então ele deixou de ser indie para ser um É isso que eu ia AAA. perguntar Ah, se era pá. indie, porque, E pô, ele deixou não Eu de ser achava indie. que era. Eu também, eu acho ele muito bem... Muito bem feito. Ele é tipo... pra ser ele é um uma empresa, Souls-like da eu vida, tinha velho. essa Empresas dúvida. indie estão, tipo assim, Tá, a qualidade tá tão grande que, assim, às vezes você nem sabe de onde que é o jogo. De tão E esse boa a jogo, qualidade. Adendo, é impossível de piratear, tá? Porque ele no Hydra Launcher não tem como piratear, tá? Droga. Não que eu saiba, eu nunca tentei. Não sei, cara, eles colocaram uma tecnologia que até hoje não tem pirata dele. Eu conseguiram craquear Eu o tentei, um amigo meu tentou piratear e ele não conseguiu, cara. Ou a ver que não dá, porque o jogo é imenso. Mentira, não sei. Cara, Eu não já sei, eu tô tentando piratear até agora. Não Quer dizer, um amigo meu tá tentando, gente. Não, agora eu não. admito que sou eu mesmo, não tenho dinheiro pra comprar esse jogo, não. Mas o Black Myth também é um negócio que dá a própria polêmica nessa parte de AAA e indie. No Game Awards mesmo teve isso. Teve outro jogo, era Dave the Diver, que saiu Ah, sim, há um tempo Nossa. atrás. sim. acho que Esse cheguei a ouvir jogo, falar, mas... ele é indie porque é uma empresa pequena, tipo 5 Aham. pessoas que fizeram, só que a empresa mãe que financia é uma empresa gigantesca. Firaxis, eu não vou falar, não sei se é Também certinho não essa, sei o nome. mas é uma empresa grandona. Então, o dinheiro os caras têm pra caraca. Esse que é o negócio de conglomerados, né? Você nunca sabe de onde que o dinheiro tá vindo, porque as empresas grandes vão engolindo essas empresas menores. E acaba A que se Tencent, perde, pô, né? a Tencent comprando tudo que tem nos jogos meu mobiles. Deus. Aí Talvez você. Aí, isso que eu fico muito triste também, porque às vezes é uma empresa pequena que faz uns jogos muito bons, muito bem feitos, muito polidos, interessantes, originais. Aí vem uma empresa grande, vê isso, engole, e aí essa identidade dessa empresa pequena acaba se perdendo pra dar lucro pra essa outra empresa grande, sabe? Meio que perde a identidade quando Sim. isso acontece. Isso é tão triste. E isso vem porque, ó, a gente tá vendo. A gente falou pra caramba, tipo, de. Como eu falo, do Call of Duty que repete todo ano, o FIFA que é o mesmo jogo todo ano, e infelizmente tem que ser dito. Ainda bem que acabou. Muda o número e acabou, muda os jogadores, Não, porque perde FIFA contrato. Só muda o número mesmo. Que... Vai lá entrevistar, vai pagar Tem- R$300 pra fazer 50 entrevista, reais, vai. Só que o jogador cortou um cabelo diferente. Mas isso é porque empresa grande tem o pessoal pagando lá de cima, não é o patrocinador, o pessoal que funda a empresa, tem que agradar os shareholders. É, os executivos. Os executivos. né? Sempre o executivo. você, né? o Arthur Falei, disse. O executivo sempre mata. Isso em Grande parte dos filme, jogos. isso em jogo, e qualquer coisa que mete dedo de executivo no meio acaba estragando. Infelizmente. Comunista. Porque isso tudo, porque o shareholders ele tem
ter certeza que vai ter lucro. Eu investi esse tanto de dinheiro, eu quero o dinheiro de volta. Então, pra que eu vou inovar? Só que isso é tão triste, porque às vezes você dá um tiro no pé com isso. Em vez de investir numa ideia nova e, assim, lucrar com isso, você prefere ficar se agarrando ao mais do mesmo. E aí o pessoal começa a ficar com raiva. E aí você vai perdendo, por exemplo, confiança, você vai perdendo isso, em vez de dar chance pra esse pessoal que sabe fazer as coisas, dar voz criativa pra eles. Artista não tem muito isso. Esse que é o triste de ser artista, sabe? Porque você não tem essa... Se você tá trabalhando, não for autônomo, né, freelancer, você não tem essa autonomia, às vezes, de criar o que você quer. Você tem que criar o que te pedem. Verdade, né? E aí se perde isso. Assassin's Creed, todo ano sendo a mesma coisa, o jogo, durante décadas. Não, e isso eu também ia falar. Ela falou que, tipo, as empresas não deixam o artista criar o que ele quer e criam o que eles pedem, exatamente lá, acho que na década de 90, justamente com Castlevania, porque quando começou a fazer sucesso, lançar os primeiros jogos, aí entrou justamente a era de disco, então começou a surgir jogos 3D, a empresa que era, se não me engano é a Capcom ainda, que é a... Que fez o jogo 3D deles? Acho que é a Capcom, sim. Não sei. A Capcom simplesmente dividiu o estúdio e falou, não, como tá novamente, os jogos tendem a seguir a moda, e a moda era jogos em 3D em disco, falaram, então, grande parte da verba, vocês vão desenvolver esse jogo em 3D, enquanto, tipo assim, uma mixaria, eles deram para um outro estúdio para produzir novamente jogos 2D. Porque eles acreditavam que era ser ultrapassado, que o 3D seria um novo, tipo assim, novo trem, sucesso. né? Então eles simplesmente deram total liberdade para os desenvolvedores desse jogo 2D. Tipo assim, cara, você pode fazer qualquer coisa que você quiser nesse jogo. Porque se fracassar, a gente já considerou um fracasso, porque o nosso foco é justamente o 3D. Entendi. Então os desenvolvedores falaram, tá, a gente tem carta branca para fazer qualquer coisa, tem carta branca para fazer qualquer coisa. Aí a gente produzir. Então, simplesmente, ao mesmo tempo, tá produzindo dois Castlevania, um de 3D e o outro 2D. E quando lançaram, os caras perceberam que o de 2D é 1000 vezes superior justamente por causa da liberdade que ele dá, totalmente a liberdade criativa, narrativa do jogo. Experimental. E envelheceu como vinho. Os jogos 2D envelhecem como vinho, tá ligado? E quando o 3D ficou totalmente ultrapassado, saiu na época todo bugado, e hoje em dia você tentar jogar é horrível. O exemplo é Mortal Kombat, qual que é aquele? Teve um que, acho que é Mortal Kombat 3, O que é? que os modelos são horrorosos. O 3 é o ápice dos antigos. Eu não sei qual que é, que eles têm, tipo, vários estilos de lutas diferentes. Ah, tá, eu sei Armageddon. qual é. E você pode usar... Você pode usar armas, cara. É o Mas Armageddon. eu não acho que o Armageddon é tão Ele não ruim é tão assim. ruim. Tem Não. um que veio antes dele, que eu não lembro se foi o 3 ou foi o 2. É porque eu acho Não, que três eu não. acho- Tem eu outro realmente, nome. Teve dois desse estilo. É um que O não tem Armageddon tinha mais nome. coisa em cima. É um que não tem nome, é um troço maluco. Tipo o Armageddon. Armageddon não tem número. Eu não lembro também. Teve um que não tinha nada a ver com Mortal Kombat, que era tipo, era uma visão vista de cima e você tinha que... Tinha um que era Mortal Kombat Shaolin, que você jogava com É o Kung Shaolin Monks Lao, mesmo. com Kung Lao e o Liu Kang. É nada a ver com eu Mortal não Kombat. sei. É justamente Não Não bem era desse, eu nunca esse, joguei. não, Não, mas mas tinha esse o modo também. história é mas é bom. O modo história dele é bom. Que você é o Shujinko. O Shujinko, isso. Aí você depois passa a perna em todo mundo, depois você tem que... É Não meio que esse um daí? mundo aberto. Não, tem esse também, eu não sei se é o mesmo. É o Shaolin Monks. Mano, não lembro. É. Não, que eu tô falando que tinha uns modelos 3D horrorosos. Ah, não sei. Não sei se é esse, não. Mas daí, de qualquer forma. falando do Mortal Kombat, tem um negócio desse, entra muito no estilo de jogo que a gente tava falando, realmente da evolução dos games em si. Nossa, Mortal tem. Kombat é uma que começou nos fliperama, antes de console, A polêmica. e que até foi hoje aquele jogo. saiu o 11. O 11 foi O o 11 One, que né? saiu. Que Foi o agora One, eles né? rebutaram. que é rebutaram atrás. horrível. Ah, o One é basicamente o Armageddon 2. Ah, isso É que é basicamente aquele a é mesma ideia. horrível. Ah, para! O Armageddon é mó legal. E a Mas história falar que dele você é vê aquela horrível. cutscene do Cara, Kung mas pior do que realmente Kung A Lao. DLC dele, o Chaos DLC, flopou, pô. Cara, realmente, Mortal Kombat você percebe justamente a evolução, pô, não é que nem Street Fighter, que é tudo cartunesco. Você percebe, por exemplo, no Street Fighter a evolução, mas mantém cartunesco. Nossa, o Street Fighter Agora, 5 tão bonitos, pessoal. Sim, velho. Tipo assim, não, o próprio antigo, por exemplo, você pega o Street Fighter 2, que eu lembro que eu jogava muito no fliperama, cara, tipo assim, é bonito, tá ligado? E tipo, só melhora um cartunesco. Agora, por exemplo, Mortal Kombat, você realmente percebe. Por exemplo, você pega o primeiro, era meio estranho, porque os caras utilizavam um ator de verdade. O Goro era de É, massinha. é O Goro era muito de bom. massinha. Ele era de stop motion. Era Era muito É maravilhoso. stop bravo. motion, aí seguiu, acho que se não me engano, até o terceiro seguiu assim. Aí no quarto, tentaram introduzir o 3D.
Eu acho que foi esse. Não sei. Eu Nossa, realmente não me quatro, lembro. mas- tipo, Eu tem não uns acho que três. tinha número, acho que era só nome, não. É aqueles poligonados, é igual o É, que era Tomb horrível. Raider. Foi É igual aquele o tipo de Tekken. 3D. Foi na mesma época que o Tekken tentou fazer isso. O Tekken também teve uns Tekkens que tentaram colocar o 3D e ficou horrível. Foi na Nossa, mesma qual que é época. aquele? Acho que eu tenho Tekken que o 3, final, acho que a última cutscene ele virando pra câmera, fazendo assim, ó. Ai, eu Que não ele vou joga uma saber. pessoa de um penhasco, eu não Ah, É lembro. o Tekken 3. Maravilhoso, Que é, gente. que é a hora que Isso- ele joga o filho no penhasco. A gente vê em gráfico, a gente falou um pouco do Armageddon. O Armageddon teve mecânica nova de arma indo por cima, de Teve. mudança. Então, o pessoal foi muito Você podia evoluindo criar essa pós-personagem também. direitinho. E nisso da de evolução, o que mais acontece é que a gente tá realmente pensando mais pra frente, tem o tópico de inteligência artificial dentro dos jogos. A gente foi vendo que os jogos, desde aquela época até aqui, já usam inteligência artificial, tipo, da maneira que a gente NPCs, conhece, o pessoal né? conhece exatamente, pra NPC, behavior, que a gente fala, né, que é só com a maneira que o personagem interage. Tipo, o Goomba do Mario tem uma IA de ir pro lado pro outro. Mas que a gente tá falando realmente de Algo introduzir mais polido. o que a gente conhece mesmo de IA, de ChatGPT, esse tipo de coisa em jogos. Tinha um exemplo ótimo, que eu não lembro se foi o Arthur ou o Pedro que deu aquela vez, do boss que aprende com... Acho que foi Foi o você. Pedro, né? Gente, Que ele, Ele tipo, lembra? ele vê o personagem, ele, tipo, vai no elo mais fraco da equipe. Aí ele vai lá e Sim. ataca esse cara. Como foi você? Era uma Se tecnologia. fui eu, não lembro, era tá? Tecnologia, depois. é uma Era tecnologia nova que ainda estão desenvolvendo pra um jogo que acho que ainda não lançou. Imagina Mas isso, é Dark tipo um Souls, jogo hein? tipo Monster Hunter. Você já jogou Monster Hunter, você conhece mais ou menos esse estilo de coisa. Que usaria AI pra poder identificar na hora ali na hora. Na hora qual que o personagem que precisa atacar, como se fosse realmente um animal. Que é uma coisa muito interessante, mas eu não sei muito se essa tecnologia vai render alguma coisa. Ah, pode ser. Então, Você por imagina exemplo, que nem um eu boss citei o que aprende. exemplo... Que eu tinha citado o exemplo do Alien de Isolation, tá é ligado? verdade, É, né? Ele ótimo utiliza jogo. duas inteligências Doideira. artificiais, tá ligado? E é justamente o mesmo conceito, ou seja, cada vez que você encontra ele é uma maneira diferente, tá ligado? Porque justamente como são duas, uma que sabe onde você está, é uma inteligência, ela sabe exatamente onde você está, só que não leva o alien diretamente até lá, porque tem a segunda que vai Ele te ser caça. responsável por levar você até lá por meio de pistas, então meio que as duas trabalham juntos por causa disso. Então por isso, toda vez que você vai enfrentar ele, é uma experiência nova, tá ligado? E isso é um jogo que saiu em 2010. 2013, um eu jogo acho, tá antigo ligado? e, pô, muito mais polido a IA deles do que o Jogos de Jogos hoje em de Ubisoft hoje em dia. dia. Ubisoft, o personagem tá olhando pra você, você tá embaixo do nariz dele. Hã? Call of Duty, não mentira. Mas falando de um queridinho do Pedro, né? Nossa, Skyrim. Skyrim. é verdade. Nossa, eu até brilhei Não aqui meu podia olho. não citar Skyrim Nossa, que jogo nesse delicioso. assunto. Porque você tinha falado, tem um mod que usa Mantela. AI mesmo. No game Muito já. bom, cara, esse mod é muito bom, tá? Você vai lá, baixa, o ruim é que você tem que pagar um pouco pra ter o chat GPT, né? Você tem que ter aquela API, mas, cara, vale a pena, porque você interage com o personagem, você pode colocar o prompt pra você interagir fora do mundo, você pode falar assim do Gandalf, que não tem nada a ver de Skyrim, ou você pode deixar ele só pra falar do universo de Skyrim, então você pode falar de tudo com os personagens, você pode zerar o jogo sem matar ninguém. Você vai falando com o cara, não sei o que, você tem que matar aquele cara lá. Aí você convencendo no voice do jogo, você consegue convencer o cara a bater nos outros, pô. Isso é muito bacana. É genial, cara. Eu achei assim, é caro, porque acho que é a cada 1000 mensagens, acho que é $5, um negócio assim. E Que você é fala basicamente isso 3 mil brincando, reais, pra quem não sabe. Sim, você fala isso brincando, mas assim, o mod é genial, cara. Os caras conseguiram um desenvolvedor pequeno conseguiu fazer um mod. E de Genial novo, desse. né, Volta? Não é porque a empresa é pequena ou que é nova que as pessoas não têm essa experiência. Tem gente que é apaixonada, que é fissurada e sabe fazer mesmo. Mod é o exemplo perfeito disso. Tem tanto mod da hora, que é bem feito, que às vezes quando você adiciona o jogo original, você não consegue ficar sem jogar com mod, entendeu? Porque aí você vê o jogo original e você fala, nossa... É o jogo. É isso? O Fallout eu tinha falado anteriormente, os Fallout 4 New Vegas. O pessoal da Ótimo. comunidade mesmo que faz o jogo ser jogado. Porque jogo da Bethesda falando vem O bugado Skyrim pra também. caraca. Logo depois Sem o cara citar sai o patch e nomes. conserta tudo. Uhum. Mas isso já entra num ponto que a gente pode até pegar um ponto final aqui nisso aí que eu acho interessante. Comunidade do jogo. Essa parte de mod entra exatamente nisso. A comunidade meio que faz o jogo Cara, no final de tudo. A Faz. comunidade, ela molda o jogo e o jogo molda a Cara, comunidade. se eu não me engano, o sabe? CS foi justamente um mod de Half-Life. Ou seja, acho que um dos maiores jogos O de maior FPS. jogo de FPS, né? referência, assim. É simplesmente um mod que a comunidade criou de Half-Life, tá ligado? E, pô, bombou e até hoje era um dos jogos mais jogados. GTA San Andreas, até hoje tem mod. Até hoje os caras criam mod, entendeu? O jogo saiu o quê? Quase 20 anos atrás. Essa aí o remaster que foi horroroso, não mudou Ah, nada. Nossa, ignora essa Ei, parte, ruim, galera. Deus me livre.
Mas assim, é isso que mantém a Acho que, comunidade se eu não me engano, viva. até a recente, por exemplo, Roblox, a própria comunidade cria uns jogos Titanfall, absurdos. né? Foi você que tinha falado, né, Pedro? Tipo, Titanfall O 2. Titanfall é porque é um exemplo... Até nem chega de parte de mod. Chega perto de mod, mas é porque Titanfall, já que é um jogo multiplayer, é um jogo online, você precisa de servidor. Você conhece, você precisa pra ter um monte de gente jogando ao mesmo tempo, precisa ter um servidor bancado, rosteado pela empresa que tem que É pagar. a EA, né? Eu não... É acho a que EA, é Titanfall, EA, é EA, que também é da Infelizmente, Apex. é da EA. É o mesmo pessoal da Apex Legends. É, né? É verdade. E nisso daí, precisa poder conseguir pagar, e nisso, se não tem play suficiente, a empresa tem que Clube cortar. Penguin, gente. Exato, a mesma coisa. Os dois foram cortados a linha deles. O Play não conseguia jogar É mais, não tinha mais Disney. servidor. Jogo multiplayer servidor não tem como você jogar. Jogar um LoL, você vai jogar o modo treino. Não tem Não como. tem graça, gente. Então nisso a comunidade em si fez Não tem. um mod em si, juntou pra poder bancar o game. É um patch que você E agora vai consegue jogar no Titanfall Titanfall, é. no launcher secundário. E o Clube Penguin também você consegue jogar hoje em dia no browser. E até hoje a comunidade bota update no jogo. Sério? Caraca, eu não Sim. sabia isso do Clube Penguin, não. Pra mim tava morto. Então, É, eles muito tiveram. pouquinhozinho. Tinha um Cara, server muito que ele era doido. gigantesco de grande, assim. Acho que era até brasileiro. Mas teve umas polêmicas aí com o dono do servidor. E aí meio que caiu, sabe? Também Com as vi. polêmicas bem pesadas. E aí a galera começou a afastar um Caraca. pouco. Mas Clube Penguin, eu sinto tanta saudade de Clube Penguin. Menos o primeiro game que Mas eu é. joguei também. Ah, mas gente, rapidinho. Mod, Roubei cara, dos é um meus troço primos os absurdo. Puffles lá, não me arrependo. Eu tenho 3. Puffle? Aham, tinha uma revistinha que vinha com um cartãozinho que você tinha, tipo, alguns itens que você podia pegar e uma assinatura por um tempo. Sério? Aham. Caraca, eu nunca joguei nenhum desses jogos. Eu roubei assim. uma vez do meu primo, Minha desculpa, infância Alan. era só Sinto GTA, Mortal Kombat. Era só violência e sangue. Muito obrigado, pai. Pegou o oposto. Mas, pra dar hoje finalizada, vamos falar do que realmente importa aqui. Qual é o porquê e qual é o jogo favorito de cada um de vocês. Independente de que for. Ai, Que moldou. Vai ter que falar agora. um só. Eu tenho um fácil, Skyrim. Mano, É. já falado. Gente, eu vou tatuar o Skyrim. Na não minha tem como, testa cara. aqui, Cara, ó. não tem como. Eu jogo o jogo desde 2011 sem parar. Eu tenho- Eu contei hoje, eu tenho exatos 2.503 mods no Skyrim. E eu tô. Nem existe eu tô esse upando número, meu tá PC inventando. pra poder- Tá Não, inventando tem esse como, número. Tem como. Tá inventando. Existe uma mod list chamada Constellations, que ela tem acho que 2.300 e poucos mods, eu instalei mais 200 por fora. Assim, tá rodando a 70 FPS, mas vai. E eu vou tornar meu PC só pra jogar Skyrim, pô, um jogo de 2011. E é isso, é o jogo que eu mais gostei na minha vida. Eu vou aprender a falar a língua dos dragões por causa do jogo. Assim, nível nerd. Eu já falei com minha namorada, eu vou casar no casamento. Vou pedir ela em casamento com a língua dos dragões. Pô. Ela vai falar, ela não vai entender nada. Não, ela é obrigada a entender. Ela é obrigada a entender. Tem como. Mas e você, Arthur? Vai, fala aí, depois Pois eu é. falo. Cara, o meu jogo favorito, Souls. pior que não. Acho que é um jogo que eu acho que quando eu joguei me marcou bastante. São dois, só que um não marcou tanto. Eu gosto de jogar ele várias vezes. Que é Detroit, que eu Oh, sério? não importa, mesmo se eu fizer várias escolhas, se for todas as escolhas iguais, eu posso zerar 7 vezes da mesma forma, eu vou zerar 7 vezes da mesma forma, mesmo não mudando as escolhas, tá ligado? Eu também sou Mas dessas. um que realmente acho que me marcou, que eu lembro que depois que eu zerei, falei, caramba, tipo assim, fiquei Pensando tipo, na minha absurdo, foi Metal Gear Solid 5, porque eu nunca tinha... Bom demais. Porque eu nunca, tirando a parte da gameplay, porque, tipo assim, é aquele negócio. É repetitivo, É né? Depois de uma repetitivo, certa parte, mas tô né? falando no quesito de história, a maneira como a história é vida. contada. Metal Gear sempre foi acho que- muito forte. Acho que foi genial, porque eu ainda não tinha... Depois veio God of War, que não tem corte. Tipo assim, a cutscenes não tem cortes. Mas o Metal Gear foi o primeiro que eu tinha visto que tudo é em sequência, não tem nenhum corte. Tipo, você vê toda a ação, a Cinematográfico tensão, e a mesmo. bizarrice É do Kojima, Kojima, pô, tá ligado? Kojima. É. E as Não é bizarrices. mesmo Kojima, integrador de cara, pixel eu lembro 2.0. Quando eu zerei com a música lá do The Man Who Sold the World, que é o homem que vendeu o mundo com o contexto, essa cara, tá na pra mim playlist eu também. zerei aquilo lá e Ele é falei, bizarro. cara, absoluto cinema, velho. Absoluto cinema. Esse jogo é Nada a bizarro. retirar, nada a acrescentar. Você, Pedro, já falou? Eu Vou falar por hoje. Eu gosto um pouco mais underground do Brasil, pelo menos. Um da Blizzard, que é a empresa que fez Overwatch, esse tipo de jogo, World of Warcraft. Ou, né? Tem o StarCraft 2, especificamente, que Olha. eu não sei qual que foi a maluquice. O meu tio era muito fã, na época, que lançou o jogo em 2010. Eu tinha 6 anos, e é um jogo RTS, jogo de estratégia ao tempo real. Então é um jogo complexo pra caraca. Ele só baixou no PC da minha avó,
Botou pra eu jogar lá. E, mano, eu não entendi, eu não sabia nem como é que salvava. Só rodava mal. Caraca. Mas rodava. O jogo é bonito até hoje. Mas, putz, eu não sabia nem como é que salvava o jogo. Naquele PC de tubão, tá ligado? É, 2 tá pixels ligado? na tela. O PC gritando lá, só tá lá gritando. Mano, eu criança nem que se ele reparava o lag se tivesse, mano. Não tava Caraca. felizaço. Eu não sabia salvar o jogo toda semana que naquela minha avó, eu começava do zero a campanha do jogo, porque eu não sabia salvar, eu começava de novo. Eu jogava as mesmas coisas de novo. Isso fez muito me apreciar também dificuldade casual. E o botão de salvar. E o botão de salvar também. Mas é um dos jogos que me marcou pra caramba. Hoje em dia acompanho pra caraca. Eu adoro esse game. Que é mais um game que só tem comunidade hoje em dia também, porque a Blizzard Então, tá vendo? abandonou. Mesma coisa com Heroes of the Storm. E o seu, Maíra? Ih, meu Deus, todo mundo Eu tô virou pra cá. curioso, tá? Um jogo só é muito É difícil. um jogo só, mas... Não sei se o Arthur já falou também. Eu posso falar mais de um gênero de jogos que eu gosto muito? Pode ser gênero. Eu gosto muito de gênero de jogos de escolha. Eu adoro poder escolher, porque eu sou meio paranoica, né, galera? Não repare. Mas assim, eu gosto de escolher, eu sei que tem uma resposta certa, e aí eu vou logo na certa, eu fico, eu sou muito inteligente. Eu adoro essa sensação de escolher meu próprio caminho, mas também saber que existem tipo, jeitos de você ficar mais próximo daquele personagem, desse jeito. Acho que um dos jogos mais recentes, assim, que eu adorei, que tem mais ou menos essa pegada de escolha, foi Hades. Que eu, nossa, apanhei tanto em Hades, foi feio, gente. Tomei assim, quase um banho. Mas foi um jogo tão bom, eu passei tanto ódio que eu falei, nossa, eu amo esse jogo, tenho que voltar e jogar mais, porque eu tenho dessas também. Quando eu acho muita dificuldade num jogo, falei, esse jogo é bom. Eu sou ruim, mas esse jogo é melhor do que eu. E aí eu vou lá e testo. Então, Hades, assim, recente, me marcou pra caramba, eu adoro. Red Dead também. Hades é difícil? Nunca joguei. Cara, eu sou ruim, então assim, você vai perguntar tá. pra mim? Verdade. Ele é Não, complicadinho, é complicadinho. Jogo de roguelike de runs. Roguelike. Se você morrer, tu volta. Lá pro Lá final, atrás. entendeu? Não, tá. Mas eu acho que faz não é negócio nível mesmo. Souls-like, né? Igual. Não, Não, não é se igual fosse, Sekiro. eu já estaria Não, nossa, morta. nem não. já Ah, se então comprando. tá. Não. Achei que era igual Sekiro. Não. Não, Eu não me odeio tanto assim, não. Ah, tá. Esse é mais pro Arthur, ele gosta mais de Dark Souls do Tamo que eu. junto. Mas isso fica aqui de referência pra todos os jogos se querem testar. Em que a gente falou basicamente de tudo, falou desde o iniciozinho que a gente teve, dos primeiros jogos que a gente teve. A gente não é tanta experiência, tanta veterano assim nos jogos pra falar nos jogos mais antigos, mas nossa perspectiva dos jogos hoje em dia é um pouquinho da cultura de jogos e da indústria Dos que jogos. cresce, que é uma das mais cresce até hoje. Qual foi, Nintendo? Foi o R$500 Mario Kart. A gente não chegou a falar, mas agora já ficou isso. Pronto. E nisso, no Switch 2, com o Switch 2 saindo. E nisso, a gente fica por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Aqui eu fui o Pedro Lucas, o Pedro Armando, Pedro Lucas, É verdade. Maíra e Arthur. E a gente fica por aqui. Espero ter gostado do papo. E até a próxima. Boa noite. Boa Boa noite, pessoal. noite. Boa noite.